Olá a todos vocês que estão acompanhando a programação da TV Câmara, pelo canal 4 da NET e agora também pelo canal aberto 61.4 em sinal digital. Você está acompanhando toda a nossa programação e olhe, você pode também acessar o nosso site www.riopreto.sp.leg.br. Este é o Câmara Cidadania, que hoje tem o prazer de receber em nossos estúdios o Dr. Fernando Martins Silva, que é advogado e professor, e vai discorrer sobre um assunto muito interessante, a geração Y, o mercado de trabalho e também a legislação trabalhista. Obrigado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Nós gostaríamos de desejar um bom programa para nós e que o senhor seja bem-vindo. Muito obrigado. Nós falamos em geração Y. Isso. Quem é essa geração Y e como ela é vista no mercado de trabalho, doutor? Bom, a geração Y é formada pelas pessoas que nasceram entre 1980 e 1995. Embora os estudiosos falem um pouquinho mais, um pouquinho menos, é o pessoal jovem que está entrando no mercado de trabalho. É uma força de trabalho extremamente criativa. Em compensação, está tendo muito choque entre o comportamento dessa galera, vamos dizer assim, que nasceu conectada à internet, já nasceu conectada aos videogames, ao telefonia celular, com aquela geração mais antiga, aquela geração mais formatada, vamos dizer assim, no padrão industrial que a gente tinha antigamente. Então, tem tido alguns choques entre a geração. E o comportamento dessa geração Y é um problema no ambiente de trabalho, doutor? É e não é. O que a gente pode dizer em relação a isso? Por que ela tem sido um problema? É um comportamento diferenciado? É. Eles dominam tecnologia como ninguém. Hoje é praticamente impossível você ver alguém na faixa de 20 a 35 anos que não esteja com um smartphone na mão ou um tablet digitando, se comunicando por meio da tecnologia. E isso muitas vezes é mal visto dentro de algumas organizações. Então, esse comportamento plugado, 100% conectado, muitas vezes os empresários mais antigos, eles acham que Relutam. relutam bastante, porque eles acreditam que está perdendo muito tempo e não estão produzindo. Essa é a característica que eles têm. Mas existe uma falta de comprometimento por parte dessa geração Y? Não, Não. não. Eu não diria a falta de comprometimento. Eles trabalham por causas. A diferença, antigamente, há cerca de 30, 40 anos atrás, a gente iniciava no mercado de trabalho porque a gente precisava do dinheiro para fazer a sobrevivência, para comer, dormir, vestir. Depois, com um tempinho de trabalho, eu queria a segurança, comprar um carro, comprar uma casa. Depois é que eu me preocupava, depois de uma carreira longa que eu me preocupava com o meu bem-estar. A geração Y é um pouco diferente. Eles estão preocupados em defender uma causa. Se eles acreditarem em alguma coisa, eles são extremamente comprometidos. O problema que está acontecendo é um problema de comunicação. Muitas vezes as empresas não conseguem demonstrar ou mostrar para a geração Y algo que eles tenham a verdadeira vontade de trabalhar. Então, o comprometimento, sim, ele existe, mas talvez os empresários ainda não aprenderam como estimular esse comprometimento. Esse comprometimento também tem um limite, porque acho que se passou desse limite, vira vício, é isso, doutor? Sim, ah, como eu falei, ele não está preocupado muito com o que ele vai receber no final do mês. Ele está preocupado com a execução do trabalho. Então, a gente tem visto nos noticiários, por exemplo, a quantidade de jovens que têm se filiado a grupos extremistas lá no Oriente Médio. Verdade. Eles não estão atrás da briga, eles não estão atrás da guerra, eles estão atrás de uma causa. E isso tem acontecido nas empresas. Quando o jovem ele encontra a causa dele dentro da organização, você pode ter certeza que chega ao ponto do vício. Doutor, e como lidar com a presença de diferentes gerações no ambiente de trabalho? Olha, isso é uma coisa complicada. Por que é complicado? Porque a gente tende,
sempre a acreditar que quem tem que mudar é o outro. Então, os mais antigos, as gerações mais antigas, que têm nomes como geração Baby Boomer ou geração X, são pessoas mais, não diria adestradas, é uma palavra pesada, mas são pessoas que estão conformadas no modelo gerencial antigo. E essa geração nova, eles não se deixam colocar uma camisa de força. O choque, ele sempre acontece. E aí, se você pergunta para o geração Y, o que está acontecendo, que o teu trabalho não está legal, tua produtividade não está legal? Ah, a empresa é rígida, a empresa é quadrada, os gestores não sabem o que querem e eles não permitem que a gente trabalhe. Se você perguntar para gerações mais antigas, qual é o problema que está acontecendo? Olha, a geração Y só quer saber de computador, de internet, de mídia social e acaba gerando um conflito. Todos os locais onde existe um trabalho para minimizar esse tipo de conflito de gerações, acaba por ser um trabalho de autoconhecimento. O que eu posso fazer para que esse problema se minimize, tanto da parte da geração Y, quanto da parte das gerações mais antigas. Então, é deixar que a responsabilidade caia sobre si e não somente o outro ter que mudar. Doutor, e esses modelos de gestão existentes, eles são adequados para esse momento em que vivemos? Infelizmente, não. Não. Os modelos gerenciais que a gente ainda utiliza no Brasil são modelos derivados da era industrial. Então, ainda trata-se muito na linha de montagem, na linha de produção. Eu venho para produzir algo, depois eu vou embora. E isso não é mais a realidade dos dias atuais. O modelo industrial está cada vez menor e o modelo de prestação de serviços, o trabalho colaborativo, está cada vez maior. Entretanto, os gestores ainda estão enraizados nesses modelos antigos. Isso acaba se refletindo na produtividade e também na forma como as pessoas se relacionam dentro da E empresa. impede até que o jovem cresça. Exato. Impede que o jovem cresça, ele vai limitar, muitas vezes, a criatividade de um jovem dentro da organização. Por quê? Eu não quero que o jovem traga coisa nova. Eu pago para ele fazer um determinado trabalho. Se ele fugir desses limites, isso acaba atrapalhando um pouco o modelo gerencial. O senhor é um profissional do direito. Sim. Obviamente, o senhor trabalha na área trabalhista, né? Na área do trabalho. A legislação trabalhista, ela está adequada para essas novas gerações? Olha, com certeza não. Isso eu posso afirmar categoricamente. A legislação trabalhista no Brasil, ela ainda que tenha algumas atualizações recentes feitas na CLT, a consolidação das leis do trabalho da década de 30 e 40. Então, reforça o que a gente falou dos modelos de gestão. A legislação ela é pautada no modelo industrial. E a tecnologia mudou isso. Embora recentemente a gente tenha uma alteração sobre o teletrabalho, a possibilidade de trabalhar em casa, mesmo pertencendo a uma organização, isso ainda não se vê na prática. A legislação ainda é muito truncada. Olha, eu não posso fazer nada de diferente, embora a tecnologia permita, embora a geração Y esteja aí pipocando de ideias, novas ideias para crescimento empresarial, mas muitas vezes a empresa até quer que isso aconteça, mas ela esbarra na legislação. Ou seja, eu não posso fazer porque a legislação não permite. E se eu fizer, eu estou assumindo um risco que talvez eu não consiga pagar no futuro. E isso é até mal para essa geração Z, né? Ah, não, a geração Z que está chegando, eles nem pensam, cogitam. Quando a gente conversa com os mais jovens, quando a gente tem a oportunidade nas escolas, nos programas de aprendizes, conversar com a geração Z, que é o pessoal que nasceu de 95 para cá,
eles nem cogitam muito a questão da relação de emprego formal. O sonho deles é, eles querem trabalhar, produzir, seja em casa, seja na internet, seja na empresa, na rua, mas eles querem trabalhar de forma colaborativa. E é uma tendência, né, doutor? E é uma tendência não só no Brasil, mas é uma tendência mundial. Mundial, verdade. Agora, nós estávamos falando em redes sociais. As redes sociais no trabalho chega a ser um motivo para uma demissão? Sim. Depende muito de quem está gerenciando. Da mesma forma que a rede social hoje ela é um instrumento de trabalho para todas as empresas, elas conseguem fazer negócios, captar clientes, conhecer sua clientela por meio das redes sociais. Isso ainda é mal visto se um funcionário estiver acessando a sua rede social. E acontece casos assim, chega a ser gritantes. O funcionário está com um problema, ele não tem o verdadeiro conhecimento daquilo que ele precisa para resolver o problema, mas ele tem na palma da sua mão uma rede de amigos virtuais que podem auxiliar em questão de minutos. E muitas vezes, quando ele recorre a essa ajuda, o empresário acredita que ele não está trabalhando, porque de longe, o gestor ele não sabe o que está sendo teclado. Verdade. E muitas vezes existem processos de advertência e até a demissão por conta do uso de rede social. Nós vamos continuar falando no próximo bloco, doutor. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Câmara Cidadania em 1 minuto só, já já. Manchas incomodam. Mas existem manchas muito mais importantes para você se preocupar. Como as da hanseníase. Elas aparecem na pele e podem ser avermelhadas, amarronzadas ou esbranquiçadas. E insensíveis ao toque e ao calor. Se achar algum desses sinais, procure uma unidade de saúde do SUS. O tratamento é de graça. A hanseníase tem cura. Hanseníase. Quanto antes você descobrir, mais cedo vai se curar. Continua amamentando após voltar ao trabalho, merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Estamos de volta com o Câmara Cidadania, aqui pela TV Câmara, canal 4 da NET, e agora também pelo canal 61.4, sinal digital. Outra maneira de você assistir esse programa e toda a nossa programação é acessando o site www.riopreto.sp.leg.br. Nós estamos hoje tendo uma conversa muito gostosa sobre geração Y com o Dr. Fernando Martins Silva. Doutor, o que dizer daquele jovem que fica no aparelho celular, deixa um cliente esperando, ele pode ser advertido? Pode. Se for a política da empresa, ele pode ser advertido sim. Entretanto, uma das coisas que a gente tem identificado no mercado é que o que aquele jovem acredita que é um bom atendimento. Muitas vezes, ele deixou o cliente esperando, mas como aquele jovem compra? Hoje, ele vai comprar muitas vezes pelo próprio celular. Verifica-se que a geração Y tem uma forte propensão a serviços self-service. Eu entro, compro, pago e eu não preciso do relacionamento. Ter um vendedor o tempo todo à minha disposição, me mostrando o que eu quero, aquilo passa a ser até chato para ele. E os empresários contratam esse jovem que realmente ele não acredita no modelo de atendimento antigo que a gente tinha até alguns anos atrás. Ele realmente não vê aquilo como algo que precisa ser trabalhado e cultivado e acaba naquele conflito que a gente falou um pouco mais cedo. Poxa, eu queria que você atendesse melhor. Olha, mas tá, eu vou atender, mas ele não acredita naquilo. Então,
acaba podendo ter o processo de advertência. Esse processo de advertência, o senhor falou numa palavra advertência aí, a manutenção do comportamento, mesmo com essa advertência, é motivo para demissão? Legalmente, sim. Legalmente, sim. Legalmente, se eu faço uma advertência por conta de um comportamento, mostro a política da empresa, e mesmo assim o comportamento não muda, o empresário pode levar à demissão. O que a gente muitas vezes conversa com os empresários aqui da região é para que observe o comportamento desses novos empregados. Porque eles são tratados como inexperientes, pessoas novas que não possuem conhecimento, mas a pergunta que a gente costuma fazer é: quem serão os clientes dessa empresa daqui a alguns anos? Se ele tem um comportamento diferente como funcionário, será que essa geração não teria também um comportamento diferente como consumidor? Então, pode gerar demissão? Pode, mas é um sinal de alerta para as empresas. Será que eu não preciso me adequar também à realidade dessa nova geração? O senhor tocou num ponto interessante e a gente lembra que tem muitos jovens que procuram o seu primeiro emprego e há uma dificuldade tremenda justamente pela empresa exigir uma determinada experiência, um determinado tempo de experiência, e o jovem fica realmente perplexo. Como é que eu vou fazer para mostrar? Eu quero trabalhar, eu quero mostrar que eu tenho condições de trabalho. Nós sabemos que muitas empresas, inclusive em órgãos públicos, se admitem estagiários. Eu acho que o estágio é uma boa proposição. Boa porta de entrada. No caso, por exemplo, doutor, nesse parâmetro da geração Y, o senhor acredita que possivelmente as pessoas, as empresas, os gestores, eles vão com o tempo se adequar a essa nova modalidade de gestão? Eles vão perceber realmente que o que tem de novo é o que tem de melhor? Eu acredito que isso vai ser uma necessidade. Uma necessidade. Certa vez eu li em algum lugar, eu não me lembro onde, uma frase que me chamou muita atenção. O seu mais novo concorrente não existia hoje de manhã. Perfeito. Então, ou eu, empresário, olho para fora, olho para frente, olho para o mercado de trabalho, mercado consumidor, e faço as minhas adequações para que eu consiga sobreviver nessa nova realidade, ou eu estou fadado a ser ultrapassado por uma pessoa, por uma empresa que nem existia hoje pela manhã. Então, ele vai ser necessário. Se ele vai conseguir ou não, depende da disposição de cada empresário, do órgão público em si, de se adaptar, de acreditar que ele precisa mudar. Porque, historicamente, uma coisa que acontece e às vezes a gente deixa de lado, toda nova tecnologia, toda nova geração que surge, não se volta atrás. Se a geração Y está aí, a geração Z está chegando, eu tenho que estar de olho. Não adianta eu querer falar assim, olha, no meu tempo é que era bom. A realidade continua sendo a geração Y, a geração Z e a geração Millennium, que é a próxima que está chegando aí. Verdade. E como é que essa geração Y, doutor, pode auxiliar os empresários e gestores a obter, assim, como diria, um diferencial competitivo? Porque hoje a gente fala muito de competição. Sim. O mundo ele é extremamente competitivo. Agora, o que determina que um diferencial seja competitivo ou não? O meu cliente tem que reconhecer. Eu posso fazer diferente, é fácil. Basta eu ver os meus concorrentes diretos e indiretos, ver como eles trabalham e eu faço diferente. O problema surge o meu cliente reconhece que isso vale a pena pagar a mais, vale a pena deixar de comprar de A para comprar de B? E como o jovem da geração Y pode ajudar? É um jovem que está antenado. Ele tem acesso a uma gama de informações muito grande. Eles nasceram basicamente trabalhando com sistemas de informação. Então eles aprenderam a filtrar muito. Até um exemplo que eu tive esses dias, um jovem falou assim que ele não sabe o que é e-mail. Eu falei, como assim?
Não, eu sei que e-mail é um negócio, mas eu não uso e-mail. E a empresa prestou atenção nesse pequeno detalhe, ele viu que eles estavam fazendo um e-mail marketing para os seus clientes que não estavam abrindo o e-mail. Modificaram de rede social, passaram para mensagens instantâneas e automaticamente a quantidade de venda aumentou dentro da organização. E a ideia surgiu de uma pessoa da geração Y que falou simplesmente, olha, não sei o que é e-mail. E o empresário apostou nessa ideia e acabou tendo um sucesso. Eu acho que vale muito isso, né, doutor? O empresário, o gestor apostar e dar chance até através de cursos, ver que a pessoa realmente está evoluindo, por que não? Patrocinar cursos de formação. Sim, com certeza. É uma geração ávida por conhecimento, por informação. Uhum. O pessoal fala, os cursos tradicionais estão fora? Não, eles estão aí. A geração Y, a geração X procuram, agora falando mais como professor do que como advogado, a geração está procurando. Eles querem, olha, eu sei isso, eu já trabalho com isso. Como eu posso transformar isso em um negócio? Basta ver a explosão de startups, que são empresas do ramo tecnológico que tem pelo mundo. Uhum. E o Brasil é considerado um dos países mais empreendedores do mundo. Sim. E a juventude hoje está correndo atrás disso. Eles não querem só ter uma ideia, eles querem ter uma ideia e muitos investidores, que a gente chama até de investidores anjos, têm apostado no potencial dessa geração. Uhum. E agora uma pergunta, eu queria que o senhor respondesse como advogado. Ok. O que esperar da legislação trabalhista frente a essa geração Y e as futuras gerações? Olha, eu diria que a gente precisa de uma reforma muito grande no nosso legislativo. O pessoal ainda se prende a questões muito políticas de direito de trabalhadores. E esses direitos que são resguardados pela legislação atual estão impedindo o crescimento econômico do país. Em economias um pouco mais avançadas, tem direitos, como a gente tem aqui, tem. Mas o empregado e o empregador têm a livre possibilidade de negociar o seu contrato de trabalho, coisa que a gente não permite aqui. Fala-se muito da reforma da legislação trabalhista, mas pouco tem se feito. E a geração Y, a geração Z que está chegando, que hoje tem na mão um instrumento poderoso para a legislação, falando como advogado, é o voto. É exigir daqueles que nos representam no poder legislativo que façam leis para a nova realidade do mercado de trabalho. O senhor acredita, doutor, que ao mesmo tempo que essa geração Y está antenada nessa tecnologia, ela também está antenada quanto à sua participação como cidadão, como participação também nos meios políticos da nação? Sim e não. Muitos não acreditam no modelo que está aí, na forma como está. Embora eu particularmente acredite muito na democracia, na representatividade, o que a mídia nos mostra muitas vezes decepciona. E eles têm acreditado muitas vezes mais na força do braço, na força do trabalho, de querer vencer dentro do que já existe, do que mudar. Mas a gente tem visto, sim, alguns movimentos que esses jovens buscam a cidadania. Então, estão resgatando um resgate da cidadania que durante muito tempo foi deixado de lado. Eu, particularmente, vivi a época da ditadura, a gente não podia questionar. Nós vivemos. Nós vivemos essa área, não podia questionar, então tinha só que obedecer. Então, hoje a gente vê já alguns indícios de movimento buscando a cidadania. E o jovem, ele precisa, sim, buscar isso. Precisa buscar essa nova legislação. Essa legislação, por exemplo, ela precisa ser modificada, ter um pouquinho mais de amplitude. Isso, obviamente, vai dar um novo campo
para essa juventude e a Z que está chegando. O senhor acredita que também a família de cada um da geração Y é responsável, tá? Pela educação nesse sentido? Com certeza. Quando eu falei um pouco anteriormente, antigamente, a gente entrava no mercado para sobreviver. A gente ia trabalhar porque a gente precisava sobreviver e isso começava muito novo. Essa realidade ainda existe? Ainda existe. Mas eu precisava do trabalho porque eu tinha que comer, eu tinha que vestir. E hoje as pesquisas demonstram que os jovens estão saindo da casa dos pais com 30, 35 anos. Então ele não tem mais aquela necessidade. Se ele por um acaso estiver sem trabalho, ele tem um porto seguro que ele vai voltar. Não estou dizendo que os pais têm que botar os filhos para fora. Sim. Mas boa parte da responsabilidade, dessa necessidade de mudanças, do que tem acontecido, a família de cada um desses jovens tem uma parcela extremamente alta. A gente quer proteger aquilo que a gente tem de maior criação, que são os filhos. A gente não quer que eles passem por aquilo que nós passamos muitas vezes. Verdade. É uma das coisas que Então a gente acaba às vezes super protegendo e não deixando. Nós passamos pela dificuldade e deixamos que eles tenham um pouquinho mais de liberdade, vamos dizer assim. Tá certo. Então, Fernando, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Agradeço muito a sua participação. Tá ok, muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Ok, então. Câmara Cidadania volta semana que vem com outro assunto de interesse do cidadão. TV Câmara, o canal do Legislativo.